Eu quero compartilhar com vocês sobre o tema: quando falta pão na casa do pão. Quando falta pão na casa do pão. O texto que nós acabamos de ler retrata o período mais turbulento da história de Israel, o período dos juízes. Oscilou entre prosperidade e crise, fartura e apostasia. Quando falta pão na casa do pão. E vou trazer aqui algumas verdades que emanam desse texto. Em primeiro lugar, quando falta pão na casa do pão, o povo se desespera. Não há quietude, não há serenidade, não há equilíbrio emocional, não há firmeza, onde há fome. A fome traz absoluta inquietação. Agora vamos entender que a igreja é a casa do pão, porque a Bíblia diz que haverá um tempo em que Deus mesmo enviará uma fome ao mundo, não de pão, não de água para beber, mas de fome de ouvir a palavra de Deus. E sabe, amados irmãos, é doloroso, é dramático, quando a igreja, sendo a casa do pão, não tem pão. E você olha o cenário do Brasil, e você olha o cenário do mundo, e você vê pessoas inquietas, desassossegadas, porque elas vão para a igreja, elas vão para o templo, elas recorrem às reuniões, elas vão aos rituais e às celebrações, e elas estão famintas, e elas estão com a alma absolutamente necessitada e carente do pão do céu, mas não encontram pão. Há um momento em que o pão da terra não satisfaz, em que a fartura do mundo não satisfaz. Há um momento em que você tem que cantar e clamar com todos os poros da sua alma: eu preciso mais de ti do que o ar que eu respiro, porque só Deus satisfaz. Portanto, amados, a maior necessidade sua, a maior necessidade minha, a maior necessidade da igreja presbiteriana de Pinheiros é da presença de Deus, é da glória de Deus refletida em nossa vida. Você olha para a Europa hoje e você vê as igrejas vazias. Você olha para a América hoje e vê enormes santuários vazios. Você recorre e percorre o mundo hoje, você vê templos evangélicos sendo vendidos e transformados em bares, em museus, em boates, em mesquitas, porque as pessoas foram e não encontraram pão. E quando não tem pão na casa do pão, as pessoas vão embora, elas não permanecem, elas não ficam. Sem pão as pessoas não vêm, sem pão as pessoas não chegam. Eu fico imaginando, irmãos, e olhando o cenário, por que que você vê tantas pessoas, multidões e multidões, indo para um estádio de futebol, indo para um show, indo para um bar, indo para os seminários de autoajuda, indo para os lugares de misticismo e sincretismo? Por que que elas estão indo? Porque elas têm fome, talvez elas não saibam, e elas estão desesperadamente desejosas de mitigar essa fome, de resolver esse problema, de preencher esse vazio. Nós, igreja de Deus, Belém de Deus, casa do pão, precisamos ter pão com fartura, porque essas pessoas famintas, quando souberem que há pão na casa do pão, elas virão, e elas encontrarão pão, e elas serão saciadas, e elas correrão para dizer para as outras pessoas que estão com fome: hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar, tem pão com fartura, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E sabe, irmãos, na hora da crise não é hora de fugir, na hora do problema não é hora de fugir, é hora de enfrentar, é hora de orar, é hora de se arrepender,
Porque se você ler na história do povo de Israel, via de regra, a fome era uma espécie da disciplina de Deus, ou do juízo de Deus, na quebra da aliança. Quantas pessoas que na hora da crise saem da igreja? Quantas pessoas que buscam novas teologias, novas experiências? Quantas pessoas que correm atrás daquilo que vai ser o risco para a sua vida, vai ser a destruição da sua família? Porque vejam vocês, as alternativas que o mundo oferece são mortais. E se nós deixarmos a casa de Deus, a casa do pão, em tempos de dificuldade, para buscar alternativas que o mundo oferece, ou guiados pela nossa própria vontade, sem a direção de Deus, é isso que acontecerá. Moabe furtará nossos filhos, Moabe sepultará os filhos antes do tempo, Moabe levará você à viuvez, à morte, ao desespero, porque as alternativas do mundo não são as alternativas de Deus para nós. E podem ter certeza, a cidade de São Paulo, dona de uma riqueza colossal, é uma cidade marcada pela fome. Talvez não tanto a fome que fuzila o estômago, mas a fome que estonteia a alma. O que eu quero lhe dizer é que nós não precisamos nos contentar com migalhas, porque Deus tem pão com fartura. Mas me permita dizer, quando há pão na casa do pão, as pessoas nos acompanharão à casa do pão. Veja você, não só aqueles que saíram voltam, mas aqueles que voltam trazendo mais alguém consigo. Oh, amados, nós temos tantas pessoas ainda que saíram da igreja e não voltaram. Essa pandemia mesmo, quantas pessoas, Brasil afora, mundo afora, desapareceram. E este fato não é um fato único, você vê isso por todo canto, por todo lado. Quantas pessoas que não voltaram mais. Talvez você que está me ouvindo agora, aqui pelas redes sociais, ainda não voltou. Mas eu quero dizer para você, que quando há pão na casa do pão, os que saíram, voltarão. Voltarão. E eles não voltarão sozinhos. Não voltarão sozinhos. Noemi trouxe Ruth consigo. Os que hão de voltar trazendo outras pessoas. Irmãos, nós temos 20 milhões de pessoas em São Paulo. Há muitos lugares abertos que fazem propaganda, dizendo, tem pão, pode vir que tem pão. E as pessoas chegam e não encontram pão. Elas estão se alimentando de farelo. Ou às vezes, tem morte na panela. Mas eu estou certo de uma coisa, se Deus se lembrar de nós e nos visitar com um pão, não o pão da terra, não o pão que perece, mas o pão da vida, o alimento verdadeiro, podem ter certeza, antes que nós pudéssemos abrir as portas desta igreja, as multidões já estarão à porta esperando. A Bíblia diz que Noemi veio, que Ruth veio com ela, e a providência carrancuda tornou-se em face sorridente, porque Ruth vai se casar com Boaz. Desse casamento vai surgir um homem chamado Obed, que vai ser o pai de Jessé, que vai ser o pai de Davi, que vai ser o pai do Messias, pois o Messias nasceu na descendência de Davi. E o Messias nasceu exatamente em Belém, onde Davi nasceu. E ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. E ele diz, eu sou o pão da vida. Quem se alimentar desse pão, nunca mais terá fome. A nossa esperança e oração, que quem entrar por estas portas,
possam receber aqui o pão do céu, o pão da vida, que é Jesus, e terem a sua fome verdadeiramente saciada por Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.